Abramos nossa Bíblia na carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, capítulo 3. Gálatas, capítulo 3, nós vamos ler, vocês vão acompanhar a leitura dos 5 primeiros versículos, amados irmãos. Hoje a exposição de Gálatas, capítulo 3, versículos de 1 a 5. Acompanhe a leitura com fé e com reverência ao Senhor Deus. Está escrito: Ó Gálatas insensatos, quem vos fascinou a vós outros, ante cujos olhos foi Jesus Cristo exposto como crucificado? Quero apenas saber isto de vós: recebestes o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Sois assim insensatos que, tendo começado no Espírito, estejais agora vos aperfeiçoando na carne? Terá sido em vão que tantas coisas sofrestes, se na verdade foram em vão? Aquele, pois, que vos concede o Espírito e que opera milagres entre vós, porventura o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Até aqui, irmãos, oremos mais uma vez. Santíssimo Deus, diante da Tua palavra agora estamos e com um coração desejoso de ouvir a Tua voz. Fala conosco, Senhor Deus. Apesar de nós mesmos e das nossas dificuldades, clamamos que Teu Santo Espírito ilumine os nossos corações e providencie os meios necessários a fim de que essa palavra seja gravada na nossa mente e no nosso coração, e assim possamos responder ao Senhor em obediência e em gratidão para a glória de Jesus. No nome dele assim nós te oramos. Amém. Meus amados irmãos, algumas pessoas nascem com um talento incrível de contar histórias. Algumas pessoas aprendem e desenvolvem esse talento. São, assim, os profissionais chamados de narradores. Gente que tem uma forma brilhante de expor uma história, seja para crianças, para jovens, para adultos, de tal maneira que você fica hipnotizado olhando para aquela pessoa contando aquela história, como se você não estivesse nem ouvindo, mas como se você estivesse diante de uma tela, de um cinema, assistindo uma grande produção cinematográfica. Tem pessoas que têm esse dom e que conseguem nos transmitir uma mensagem com tanta precisão, com tanta descrição, que nós conseguimos gravar na nossa memória tudo o que foi dito. Esse é um talento que, como eu disse, algumas pessoas têm naturalmente, outras pessoas se esmeram para aprender e fazer com excelência. E você tem gente fazendo isso com todo tipo de história. Você tem professoras da educação infantil que conseguem arrebanhar e acalmar crianças agitadas simplesmente contando uma historinha qualquer. Até mesmo grandes palestrantes que com uma tamanha força de oratória conseguem prender a atenção de uma plateia. Veja, independente de você ter esse talento ou de você encontrar alguém com esse tipo de talento, a verdade é que a palavra de Deus, ela foi escrita para ser lida, e quando fosse lida, ela deve ter exatamente esse mesmo papel para nós que estamos diante dela. É como se uma história estivesse se descortinando diante dos nossos olhos e nós pudéssemos ver aquilo que nós estamos lendo ou aquilo que nós estamos ouvindo. Isso aconteceu com os irmãos da igreja da Galácia. Ao ouvirem a pregação da fé, o apóstolo Paulo, ele descreve que a reação desse povo foi tamanha, como se eles estivessem vendo absolutamente todos os eventos daquela mensagem de redenção, daquela palavra abençoadora. Foi como se eles tivessem caminhado com Cristo, vendo Jesus andando sobre as águas, vendo as ondas se acalmarem. Foi como se eles estivessem aos pés da cruz no Calvário, vendo Cristo crucificado. Só que agora os Gálatas, eles não estavam mais tão firmes como estiveram no tempo em que ouviram a pregação da palavra
e quase que foram transportados para os pés da cruz, para o Monte do Calvário. Os Gálatas agora tinham experimentado um falso evangelho. Eles tinham dado ouvidos a uma mensagem perversa, perturbadora, e tinham abraçado essa mensagem. Essa é a razão pela qual o apóstolo Paulo escreveu essa carta. A sensação que Paulo tem ao escrever essa carta, meus amados irmãos, nós podemos imaginar que é se como nós estivéssemos vendo uma pessoa que recebeu tamanha graça, tamanha bênção de libertação, uma bênção onde não mais experimentaria das dores de uma escravidão, de um quarto escuro, frio e solitário, e que agora está sentado numa mesa cheia de comida e rodeada de irmãos, amigos, aquele calor humano, uma vida verdadeira, boa e extraordinária para ser vivida. Mas de repente essa pessoa que experimentou tamanha bênção, no meio da refeição, decide se levantar da mesa, volta para o seu antigo quarto, escuro, frio e solitário, e tranca-se novamente naquele quarto. É estranho isso acontecer. Alguém diz que o que os Gálatas estavam fazendo aqui seria semelhante a alguém, por exemplo, que nasceu cego. Imagine uma pessoa cego de nascença. A palavra de Deus registra para nós algumas pessoas assim, que experimentaram o milagre de terem a sua visão restaurada. Mas imagine alguém que nasceu cego e que depois de muitos anos da escuridão, realizou uma cirurgia. Conseguiu então realizar uma cirurgia e passou a enxergar. Ele vê cores, ele vê rosto, ele vê formas, e tudo isso foi lhe dado de forma gratuita. Só que depois de ter a sua visão restaurada, depois de ter então esse milagre dado gratuitamente a si, essa pessoa decide andar novamente pelas ruas com os olhos vendados, como se ele começasse a dizer por si mesmo: não, eu não admito ter recebido a minha visão de graça, eu tenho que merecer por ela. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou andar novamente como se eu fosse cego de novo. Pega a minha bengala que eu tinha aposentado, pega ali esse pano, eu vou vendar os meus olhos e eu vou voltar novamente a andar como um cego. É essa a sensação que o apóstolo Paulo tem ao se deparar com o problema na igreja da região da Galácia. Esse povo que tinha experimentado a graça do evangelho, estavam novamente com os olhos vendados pelo legalismo judaico. Ora, para você ser salvo, para você continuar com Jesus, não é necessário somente Cristo. Você precisa da lei de Moisés, você precisa circuncidar-se, você precisa observar as leis cerimoniais, a lei dos alimentos. Não é desse jeito. A gente já está bem esclarecido com relação aos motivos pelos quais essa carta foi escrita, meus irmãos. O texto que está em tela neste momento diante dos nossos olhos é um trecho onde o apóstolo Paulo vai nos ensinar algo simples, mas urgente. O que Paulo nos ensina é uma verdade urgente para os nossos dias. Não troque a cruz por performance. Não troque a cruz pelo seu jeito santo de ser. Não tente terminar na carne aquilo que começou no Espírito. É por isso, meus amados irmãos, que Gálatas capítulo 3, do versos de 1 a 5, fala para nós de maneira clara: meu irmão, minha irmã, nada além da cruz. Nada menos do que a cruz e nada além da cruz. Ele diz no verso 1: ó Gálatas insensatos, quem vos fascinou a vós outros, ante cujos olhos foi Jesus Cristo exposto como crucificado. Meus amados irmãos, devemos nos lembrar sempre daquilo que nós vimos e ouvimos a respeito da palavra de Deus. A cruz foi pregada um dia diante dos nossos olhos. Talvez você diga: pastor, mas eu nunca fui para Israel, eu nunca fui para Jerusalém. Eu conheço pessoas que pagaram, que fizeram uma viagem incrível, foram para Jerusalém, foram para os lugares santos.
subiram um monte, desceram um monte, foram para a sepultura que dizem ser aonde o Senhor Jesus foi sepultado. Eu nunca fui para esse lugar não. Os Gálatas também não tinham ido, meus irmãos. O que Paulo fala aqui é que a pregação fiel do Evangelho foi dada a esse povo de tal maneira que eles enxergaram Cristo, o Cristo crucificado. E essa verdade, ela deve ser lembrada diariamente a nós mesmos, a nossa alma. Quando a nossa alma se abate, quando a nossa alma fica confusa, quando a nossa mente não sabe o que fazer, uma das coisas a fazer é lembrar da cruz de Cristo. Jesus Cristo morreu numa cruz para que hoje nós tivéssemos vida e vida em abundância. Todas as vezes que nós perdemos isso de vista, nós nos tornamos pessoas insensatas. E veja, a linguagem do verso 1 é de um fascínio. A palavra aqui na língua original é quase como se aqueles irmãos gálatas tivessem sido enfeitiçados. Vocês estão fascinados, vocês foram enfeitiçados, desviaram o foco dos seus olhos e vocês não estão enxergando mais a verdade. O que aconteceu com vocês? A insensatez, meus amados irmãos, é uma das tristezas que nós podemos encontrar nessa vida depois do Éden, depois da queda. A insensatez é aquela característica triste que vai descrever para nós o homem ímpio, o homem tolo, o homem que rejeita a Deus. Você deve se lembrar que essa palavra é um dos adjetivos usados no livro de Provérbios para descrever aquela pessoa que odeia a sabedoria, aquela pessoa que anda na calçada da mulher adúltera, aquela pessoa que não ouve o seu pai, não ouve a sua mãe, não obedece papai, não obedece mamãe. Essa pessoa é chamada de insensata, essa pessoa é chamada de ímpia, essa pessoa está distante de Deus. E meus amados irmãos, o apóstolo Paulo enfatiza que a pregação fiel da cruz, tão vívida no meio desses irmãos, não pode ser obscurecida por absolutamente nenhuma outra mensagem. Ele já tinha dito no capítulo 1 e no capítulo 2, maldito seja qualquer criatura, qualquer boca que pregue um evangelho diferente do que foi pregado, do que foi anunciado. Isso, meus amados irmãos, é urgente, porque quando você tira a cruz de Cristo do centro, quando você tira o sacrifício único e suficiente do Senhor Jesus do lugar central da nossa vida, a sua fé começa a esmorecer, a sua fé começa a se enfraquecer. Lembre-se, 1 Coríntios capítulo 15, o apóstolo Paulo nos fala: se Cristo não morreu por nós, é vã a nossa fé. Se você tira a cruz de Cristo do centro da sua vida, se você se esquece daquilo que Jesus fez ao morrer por você naquela cruz, do que adianta ser chamado ainda de cristão? Do que adianta ainda dizer que você segue a Cristo? Você não vai seguir ao Senhor. Quando a cruz sai do centro, meus irmãos, o que entra em cena é o orgulho, é o medo e é o esforço vazio. Quando você se esquece de Jesus, você começa a pensar: não, então eu tenho que fazer isso para continuar sentindo a presença de Deus. Eu tenho que continuar indo para a igreja, eu tenho que jejuar, eu tenho que dar dízimo e oferta, eu tenho que participar das reuniões, eu tenho que evangelizar, eu tenho que comprar bíblias, eu tenho que fazer ação social, eu tenho que fazer e acontecer porque eu não estou sentindo mais o calor e a alegria da salvação. Quando você tira a cruz do centro, todo tipo de perturbação entra em cena. Diante da cruz, meus irmãos, as nossas ansiedades se aquietam. Diante da cruz, todas as invenções humanas se calam. As tradições, as mentiras, os enganos, as feitiçarias e o fascínio dos homens desaparece. Porque a cruz de Cristo resplandece a luz da salvação sobre as nossas vidas.
A fé perde o rumo quando nós perdemos a cruz do foco. E amados irmãos, na nossa jornada cristã é exatamente isso que nós precisamos. Na nossa vida, nós precisamos manter o olhar fixo em Cristo, o Cristo crucificado, não em regras quaisquer, não em obras ou tradições ou preocupações em reputação. Não, eu tenho que fazer desse jeito, eu tenho que andar dessa forma, eu tenho que me vestir daquele jeito, eu tenho que andar, ir para lá e para cá, porque senão, o que é que vai acontecer? Você perde a salvação? Você perde a graça do Senhor? A palavra do Senhor diz que antes da fundação do mundo, Ele nos escolheu em Cristo Jesus. E no tempo certo, essa graça nos alcançou. Pelo seu Espírito, Ele nos convenceu do pecado, da justiça e do juízo. E se hoje você tem uma mente iluminada e ouvidos abertos para ouvir essa palavra e entender essa palavra, é porque o Espírito Santo habita você e o selo da salvação foi te dado. Nada pode arrebatar isso do seu coração, ainda que você queira. Porque quando você quer se afastar dos caminhos do Senhor, deseja se afastar do Senhor, mas você é do Senhor, Ele faz de tudo para que você permaneça no caminho, nem que seja mandar um peixe lhe engolir e colocar você de volta no caminho, como Ele fez com o profeta Jonas. Esse é o nosso Deus. Lembre-se do que você está ouvindo nesse momento. Lembre-se do que você está lendo mais uma vez. A carta aos Gálatas é uma pregação do Evangelho para crentes. E nós precisamos nos alimentar dessas palavras. Porque, meus amados irmãos, o mundo que nós vivemos, esses dias tão perversos, necessitam de pessoas, de discipulados, de conselhos, de igrejas verdadeiras que tornem o Cristo crucificado visível o tempo todo. Sem invenção, sem conversa fiada, sem arrumadinho, sem massagem no coração orgulhoso, sem acordos e combinados e jeitinhos brasileiros que botam o pecado debaixo do tapete. Precisamos do Evangelho que coloca a cruz de Cristo no centro e que nos transforma em povo de Deus para a glória do Senhor. Mas veja, a palavra continua e Paulo continua a fazer perguntas retóricas. O verso 2 e 3, ele pergunta a respeito da confiança desse povo. Olha o que está escrito: quero saber apenas isto de vós. Recebestes o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Sois assim insensatos, que tendo começado no Espírito, estejais agora vos aperfeiçoando na carne? Irmãos, são mais duas perguntas retóricas. E o que é uma pergunta retórica? Quando a resposta ela já está subtendida na pergunta. E a resposta correta para essas perguntas do apóstolo Paulo é: não. Eu não recebi o Espírito pelas obras da carne. Não, eu não posso ficar fascinado com mensagens e filosofias e palavras contrárias à pregação fiel do Evangelho que me expôs Cristo, que morreu por mim na cruz. Não, a minha confiança não pode estar baseada em mim mesmo. Por isso eu não devo me aperfeiçoar na carne. A expressão usada pelo apóstolo aqui como aperfeiçoar na carne, meus amados irmãos, descreve para nós exatamente essa pessoa que busca diligentemente, que tenta com toda a sua energia, com todo o esforço, com disciplina, méritos. Eu quero medalhas para apresentar diante do Senhor. Eu quero um troféu quando chegar diante de Deus, para que Ele me diga: muito bem, você chegou lá, você conseguiu, está aqui a sua salvação. Isso não é o Evangelho da graça. Essa não é a palavra de vida que o Senhor Jesus nos deu. A salvação é pela fé somente em Cristo. A salvação é pela graça e não por obras, para que ninguém se glorie. A glória é de Deus, não é minha, não é sua. Por mais que eu e você desejamos nos gloriar, o Senhor não divide a sua glória com ninguém.
Por isso, meus amados irmãos, o que Paulo continua a perguntar aqui e a cutucar a ferida que está no coração desses crentes gálatas diz respeito à nossa confiança. E nós somos um povo teimoso, todos nós somos um povo teimoso. Basta a nova trend das redes sociais aparecer, basta a nova moda surgir no bairro, na cidade, basta uma música encher os ouvidos de todos, e de repente o nosso coração começa a repetir todas essas coisas, e a gente perde o tato, e a gente perde o filtro para saber o que é que glorifica a Deus e o que é que não glorifica a Deus. O problema disso aqui é que esse tipo de postura vai nos levar a uma espécie, meus amados irmãos, de necrose do coração. É quando o nosso coração ele começa a morrer e a ficar insensível ao agir do Espírito. Veja que o apóstolo ele pergunta: como foi que vocês receberam o Espírito? Nós poderíamos refazer essa pergunta aqui e dizer da seguinte forma: como foi que o Espírito Santo convenceu vocês do pecado? Como foi que o Espírito da verdade revelou Cristo diante dos seus olhos? Foi porque vocês eram bonzinhos? Não, já sei. É porque vocês eram filhos de crentes, né? Vocês já eram presbiterianos, eu acho. Não foi assim? Foi por causa disso que o Espírito Santo tornou vocês homens e mulheres salvos? É porque vocês cantam bonito? Não, já sei. É porque vocês são fiéis nos dízimos e ofertas, não é isso? Vocês um dia decidiram começar a devolver dízimos e ofertas, o Espírito Santo olhou para vocês e fez: eu vou convencer ele, hein? Eu vou salvar ela, hein? É isso que eu vou fazer. Não, meus irmãos, não é pelo que nós somos, nem pelo que nós fazemos. É o amor de Deus que nos constrange revelando essa verdade. Grande é o amor do seu Deus. Fique constrangido com isso, sim. Fique envergonhado, porque não há nada em mim nem em você que possa chamar a atenção do Senhor e dizer: eu quero esse é mais bonitinho, aquele não. Não. O amor do Senhor se moveu em favor de nós, e a única coisa que nós podemos fazer é dar glória a Deus e lançar sobre Ele a nossa confiança, somente nele e em mais nada. O apóstolo Paulo, quando pergunta no versículo 3, vocês são tão insensatos que, tendo começado no Espírito, vocês agora estão se aperfeiçoando na carne. Veja, meus irmãos, é como se alguém começasse uma viagem, tá? Digamos que você pega aqui um avião rumo ao Japão. Imagine, você pega um avião daqui para o Japão e você começa essa viagem. Um avião anda muitos quilômetros por hora, é muito rápido. Se você não andou, você vê pelos céus de São Martim descendo. Mas digamos que chegando mais ou menos ali, perto da África, você decide mudar do meio de transporte. Você diz: não quero mais esse avião não, eu vou descer aqui no meio do deserto do Saara, eu vou continuar agora caminhando, eu vou chegar lá no Japão, andando pelo deserto do Saara. Tem sentido isso? Tem sentido isso, meus amados irmãos? Se o nosso rumo, o nosso ponto de chegada é tão longe, é tão distante, que nós não podemos ir por nós mesmos, precisamos de algo, ou no caso de alguém que nos leve em suas asas de amor e de garantia, guardado e protegido e preservado. Faz sentido sair dessas asas e dizer: não, valeu avião, obrigado Senhor, deixa que agora eu mato no peito. É insensatez o nome disso. É impossível continuar ou sequer dar um passo por nós mesmos. Por isso, meus amados irmãos, nós precisamos fazer uma análise de como nós temos vivido a vida cristã. Veja, a
A intenção dessas perguntas não é simplesmente saber se nós cremos no certo. A intenção dessas perguntas é nos levar a observar o nosso coração para saber se nós temos vivido de acordo com aquilo que nós dizemos crer. Então, qual é a avaliação que eu e você devemos fazer nessa noite diante dessas perguntas? Por que eu sou crente? Por que eu venho para essa igreja? Por que eu oro? Por que eu jejuo? Por que eu leio a palavra de Deus? É para alcançar alguma bênção ou é porque a bênção já foi dada? É para que o Senhor atenda ao meu favor? É para que o Senhor aceite a minha petição? Ou é porque eu já fui aceito e fui recebido na presença do meu Deus, na mesa da comunhão, eu me assento, eu tenho um Deus no céu a quem eu posso chamar de Pai. São motivações diferentes, são razões diferentes, ainda que as atitudes sejam as mesmas. A santificação não é uma autossuperação religiosa, meus irmãos. Sabe o que é isso? É quando você fica medindo, peraí, ontem eu estava mais santo do que hoje, né? Então eu tenho que fazer mais algumas coisas, porque senão, rapaz, aqui é uma corda bamba, eu posso cair e já era, né? Eu posso me afastar aqui e acabou-se. O que é que eu tenho que fazer? Vamos lá, vamos inventar alguma coisa. Alguém sabe aí de algum monte para eu subir ali e orar? Porque lá eu quero sentir a presença de Deus. Não vamos fazer aqui uma oração. Vou chamar o pastor, porque a oração do pastor, ela é mais poderosa, né? Ela é misericórdia. Meus amados irmãos, não é o que fazemos, nem o que somos. É o Espírito Santo que nos santifica na palavra. Ele tem os meios ordinários para isso, e você conhece bem, mas lembre-se, não somos o que somos, nem fazemos o que fazemos por nós mesmos. É a mão graciosa e soberana de Deus que nos conduz em todo o tempo. Por isso, confie nele somente. Mas os versículos 4 e 5, meus irmãos, nos chamam para permanecer onde de fato as coisas fazem sentido. Olha o que diz, versículo 4. Terá sido em vão que tantas coisas sofrestes, se na verdade foram em vão? Aquele, pois, que vos concede o Espírito e que opera milagres entre vós, porventura o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Quando o apóstolo Paulo pergunta sobre os sofrimentos que os gálatas experimentaram, ele não deixa claro na carta que tipos de sofrimentos eles tiveram, mas nós podemos, amados irmãos, com muita certeza imaginar que são os sofrimentos de todo e qualquer novo convertido. Uma pessoa que se entrega a Cristo, uma pessoa que é alcançada pela graça maravilhosa do Senhor, experimenta perseguições neste mundo. Seja dentro de casa, seja na escola, na faculdade, no trabalho, seja nas ruas da sua cidade. Só o fato de você carregar uma Bíblia na mão faz as pessoas olharem para você estranho. Por que é que essa pessoa trouxe uma Bíblia para o trabalho? O que é que tem a ver? A gente não lê nada aqui. A gente não tem nem tempo de ler. É 1 hora de almoço, é para comer e rapidinho voltar. Por que é que esse camarada trouxe essa Bíblia aqui? Que negócio estranho é esse? Sofremos perseguições. E o apóstolo Paulo, ele pergunta, será que vocês sofreram tudo isso em vão? Mas mais do que isso, meus irmãos, Paulo amplia a argumentação e ele diz que o Espírito Santo não foi uma conquista. Vocês não só tiveram salvação em Cristo Jesus, mas vocês experimentaram dos milagres, dos sinais, dos prodígios, dos dons espirituais. E isso não foi mérito de vocês, foi um presente de Deus. O Espírito Santo, ele nos concede dons para a edificação do corpo de Cristo aqui na terra, para a expansão do reino de Deus. E aqui, meus amados irmãos, Paulo está lembrando que milagres, transformação, poder espiritual surgiram da fé que foi dada pelo próprio Espírito. Tudo começa em Deus e tudo vai voltar para Ele, para a glória dele, meus irmãos. O ponto aqui
é que a pregação da fé, a pregação que centraliza a cruz de Cristo em nossas vidas, deve nos transformar em amigos da cruz e não em inimigos da cruz. Os inimigos da cruz fogem de Cristo. Os amigos da cruz permanecem aos pés da cruz, mesmo que chorando, mesmo que sofrendo, porque aos pés da cruz nós vemos o nosso Salvador nos salvando verdadeiramente e nos concedendo dons. Lembrem-se do que ele falou para os seus apóstolos: é necessário que eu vá, mas eu não vos deixarei órfãos. Eu mandarei o Espírito Santo. E Pentecostes aconteceu, meus irmãos, há quase 2000 anos. O Espírito Santo do Senhor habita em nós. E bendito seja o Senhor por isso. Não somos mais inimigos da cruz, que manifestam as suas vontades orgulhosas diante da cruz. Eu faço e aconteço e quero fazer somente o que eu quero. Ninguém manda em mim. Ninguém diz o que eu devo fazer. Não. Um amigo da cruz permanece diante da cruz e diz: Senhor, seja feita a tua vontade e não a minha. Ainda que o cálice seja difícil de beber, essa foi a oração que o Senhor Jesus nos ensinou. A dificuldade, meus irmãos, dos nossos dias é que muitos querem o poder do Espírito, mas muitos continuam amando os valores do mundo. Como ser, amados irmãos, cheios do Espírito Santo e cheios do mundo? É impossível. O apóstolo João nos diz que aqueles que se constituem amigos do mundo, ao mesmo tempo se constituem em inimigos de Deus. Os amigos de Deus são inimigos do mundo e vice-versa. Nós não podemos viver em busca de status, de aceitação, de conforto, de aprovação dos homens e ao mesmo tempo querer a glória de Cristo, porque Ele se esvaziou de si mesmo. Ele assumiu uma forma de servo. Ele não procurou palanques, plataformas, holofotes. Ele não trouxe a glória para si mesmo. Ele se esvaziou e disse-nos: vinde após mim, tome a sua cruz, dia após dia, e siga-me. O nosso chamado é de carregar uma cruz. O nosso chamado é para seguir os passos de Jesus, meus irmãos, porque Ele nos salvou. O caminho é estreito, a porta foi difícil de passar, mas não invente de sair em busca de um caminho largo não, porque o caminho largo vai levar você para a perdição, e não dá para viver com um pé no caminho largo e um pé no caminho estreito. É impossível. Esses caminhos, eles são diametralmente opostos. Eles não andam paralelos. Não dá para prosseguir assim. O apóstolo Paulo nos lembra que quem ama o mundo vive centrado em si mesmo. Ainda que fale de Jesus, está longe da cruz. E isso fala aos nossos corações, meus amados irmãos, nesse tempo em que vivemos. Se nós desejamos ser uma igreja cheia do Espírito, uma igreja que prega somente a Jesus Cristo como único Senhor e Salvador, precisamos ser uma igreja crucificada para o mundo. Uma igreja que ora com fé, que serve com humildade e que ama com sacrifício. Pastor, é muito difícil amar todo mundo dentro da igreja. Eu não consigo me dar bem com o irmão fulano, com a irmã Beltrana. Seja bem-vindo ao reino de Deus. Aqui é amar com sacrifício. Não é pelo que nós gostamos, não é pelos nossos prazeres, pelas nossas delícias. Lembre-se da pregação de João Batista, que eu diminua e que ele cresça. É a vontade dele que vai crescer. E quando nós estivermos interessados nisso e nisso somente, meus amados irmãos,
Estaremos experimentando da vida verdadeira, da alegria que não vai embora quando o culto terminar, da paz que excede todo entendimento, mesmo debaixo da tempestade. O barraco está balançando, cai, mas não cai, mas a sua alegria não vai embora, porque Cristo está conosco. Permaneça onde de fato faz sentido permanecer. Não vá em busca da modinha, não. Não é aquele lugar que solta fumaça, que tem um jogo de luz, que alguém fala, vive e diz que pode fazer e acontecer, que vai trazer paz para o seu coração. É onde a palavra de Deus é pregada fielmente, que alimenta a nossa alma, alimenta o nosso espírito, que nos ensina a verdade ainda que doa. O Senhor faz a ferida e Ele mesmo a restaura. O mover de Deus, meus irmãos, não é resultado do nosso esforço, da nossa vontade. Muitos estão assim, nas televisões, nas redes sociais, dizendo: venha para esse lugar, aqui tem o mover de Deus. Quando o pastor fizer isso, fizer aquilo, quando a irmã Beltrana, quando a pregadora não sei das quantas falar em línguas, isso vai acontecer. Fuja desses lugares. Porque o mover de Deus é uma ação soberana do Deus soberano. É uma ação soberana do Deus que graciosamente decidiu falar conosco e nos tornar amigos da cruz por seu Espírito, que não habita em corações orgulhosos, mas corações quebrantados para a glória de Deus. Por isso, meus irmãos, vamos nos lembrar de algumas lições que Paulo aqui nos ensina e que a carta aos Gálatas continua a nos ensinar. Lembre-se, primeiramente, a fé vai perder o rumo quando você perder a cruz do foco. Não tire a cruz de Cristo diante dos seus olhos, deixe ela no centro, ou seja, lembre-se do sacrifício redentor. Em segundo lugar, aqueles que começaram com a cruz de Cristo não podem viver inventando um outro caminho. Não, eu não quero mais a cruz, eu quero agora uma novidade, um outro caminho, um outro mover, uma outra história. Não, permaneça nessa cruz. Deus nos recebeu por graça e não por desempenho, não por jeitinhos, como se nós vivêssemos agora dependendo de nós mesmos. Ai de nós, se tudo dependesse de nós mesmos. Lembre-se, quando você estiver fraco, olhe para a cruz. Quando você estiver tentado a se provar, olhe para a cruz. Quando você cair, olhe para a cruz. E quando você quiser desistir, meu irmão, minha irmã, olhe para a cruz. Nada além disso, nada além da cruz. Diante da cruz de Cristo, nós somos salvos e somos preservados para a glória do Senhor. Amém. Se você tem ouvido o Senhor falar com você, curve sua cabeça e ore comigo neste momento. Santo Deus, os nossos olhos são fáceis de distração, de serem distraídos. A nossa mente rapidamente, ó Deus, consegue pensar em coisas que não deviam pensar, que não devia processar. E por isso nós necessitamos do Teu Espírito e clamamos a Ti, Espírito Santo do Senhor. Lembra-nos da cruz de Cristo. Faça-nos confiar somente no sacrifício redentor. Senhor, pelo Teu poder maravilhoso, Santo Espírito, firma os nossos passos nesse caminho estreito, mas que conduz à salvação plena. Já estamos nesse caminho porque Tu nos convenceste, já estamos nesse caminho porque o Senhor nos escolheu para estar nesse caminho. Não deixe que os nossos pés se desviem nem para a direita nem para a esquerda. Seja o Senhor onipotente, aquele cujas asas estão sobre nós a nos guardar. De fato, Deus soberano, nos preservando e nos conduzindo com graça e com bondade todos os dias,
para a glória de Jesus. No nome dele nós te oramos. Amém.